Abrange algumas matérias teóricas, como a teoria literária, fonética, literaturas portuguesa e brasileira, linguística, literaturas americana e inglesa, se a opção for o idioma inglês, entre outras. Em algumas universidades, o aluno pode optar por um ou mais idiomas estrangeiros. Existem universidades que oferecem até 3 formações: o bacharelado, a licenciatura e o curso de tradutor e intérprete. Eu particularmente optei pelas 3 formações na PUC São Paulo. Vale lembrar que o aluno de letras que faz opção em uma ou mais línguas estrangeiras já seja fluente nestas línguas ou esteja cursando um nível avançado nas mesmas. Parte-se do pressuposto que o aluno que faz opção por letras tradutor ou letras licenciatura já tenha conhecimento prévio do idioma estrangeiro, pois esse aluno fará análise de textos e obras literárias redigidos e falados fluentemente em inglês. O aluno do ensino médio, ele se equivoca quando ele pensa que, se formando na área de letras, ele terá de atuar como professor. Não, muito pelo contrário. Sim, ele pode escolher e pode ser um professor tanto do ensino fundamental, médio, universitário, cursinhos preparatórios, mas além disso, ele também pode trabalhar na área de tradução e aí ele pode tanto pegar obras, textos acadêmicos, textos jornalísticos de outras línguas e passá-los para o português, como ele também pode do texto em português passar para outras línguas. Ele pode trabalhar também no ramo da editoração, fazendo o serviço em editoras e ali coordenando a questão de como colocar aquele determinado texto naquela determinada mídia. Também como intérprete em emissoras de rádio e TV. Além disso, ele também pode partir para a produção textual e aí escrever textos tanto para o mundo da publicidade, quanto para o mundo jornalístico e até mesmo como autor para editoras. Então, há uma possibilidade de que ele siga aí para outros ramos. Acabei me esquecendo também a questão de atuar como secretária e como assessor pedagógico, trabalhando com autores de livros em editoras. O primeiro momento para definir a carreira profissional é quando percebemos que temos afinidades com certas disciplinas e não com outras. O aluno que faz a opção por letras é aquele que gosta de ler e de estudar línguas. Ele aprecia as obras da literatura brasileira, o estudo da gramática, bem como o estudo de idiomas estrangeiros. É aquele aluno que tem vontade de ser fluente em um idioma estrangeiro e adora dedicar-se a isso. Não somente o aluno de letras, mas aquele que faz qualquer outra opção profissional tem de saber que na hora de escolher a carreira, tem de pensar não somente no retorno financeiro, mas atuar em uma área que lhe dê prazer em exercer. Nós vimos que, em termos de área de atuação, há muitos pontos em que o aluno do curso de letras pode seguir. Mas nós nos deparamos com um problema da atualidade, a questão da mídia impressa. Sabemos que existem muitas editoras passando por muitas dificuldades. E isso acaba interferindo no papel do profissional formado em letras, mas que nada impede que ele se adeque a essa situação. Por exemplo, a mídia impressa está aos poucos deixando
o seu papel e muitas revistas estão sendo publicadas, né, e divulgadas, melhor dizendo, pela internet. Então, esse profissional, o que ele vai ter que fazer? Adequar a linguagem a esse meio que está sendo mais utilizado. Mas, por outro lado, a gente vê a questão do papel do professor. E hoje é difícil um aluno que pense em seguir essa carreira. E, no entanto, o mercado é super promissor para essa carreira. Então, há necessidade de professores formados no mercado, tanto em nível de fundamental, médio ou superior. Então, por que não ir para essa carreira? Por que não pensar que esse aluno, esse profissional que está se formando, pode colaborar e muito com a sociedade? Agora, é óbvio, tem de haver a questão da aptidão. Mas quando o profissional, o aluno de letras, pensa o seguinte: não vou optar pela carreira de professor porque o salário não é satisfatório ou porque as condições não sejam aquelas que eu espero. Não, muito pelo contrário. Vai depender muito de como ele atuar nesse mercado. Há dificuldades? Há, como em quaisquer profissões. O salário, às vezes, não é tão compensador? Depende do ponto de vista que ele está tentando pensar do que seja uma remuneração adequada. Além disso, eu acredito e aposto na carreira de professor para o futuro. Então, enquanto você vê muitas profissões que hoje já não estão tendo tanto mercado de trabalho acessível, eu vejo o professor como uma carreira que sempre terá. E mais ainda, esse profissional que atuar como professor, ele pode ser um ponto de reflexão para a nossa sociedade, para a melhora do nosso país. E se nós queremos que o país melhore, a gente tem que pensar no quê? Na educação. Então, acredito que no futuro o professor será cada vez mais necessário e mais valorizado em nosso país. Eu acho que um ponto importante é pensar o seguinte: qual é a instituição em que eu quero fazer o meu curso? E, além de pensar qual é a instituição, também a área em que eu vou atuar. E como é a aceitação desta universidade no mercado de trabalho. É muito importante nós pensarmos isso, porque na hora que a pessoa que se formou vai fazer o seu currículo, é isso que pode dar uma porta aberta para ela no mercado de trabalho. Então eu cito aqui 4 nomes. Nomes de instituições muito bem aceitos no quesito do curso de letras: Unesp, Unicamp, USP e Mackenzie. Há outras boas universidades privadas também que oferecem esse curso. Basta que o aluno vá até elas, pesquise, procure analisar o currículo dos professores, toda a forma como aquela universidade atua nesse curso de letras, e ela vai saber escolher o melhor. E no próximo episódio da série Profissões, Comunicação, com Adriana Freitas.